telefone de Maya tocou em um momento em que ela estava sentada na mesa da cozinha, os olhos perdidos em um pedaço de papel com as contas do mês. Cada número parecia aumentar seu peso no coração. Ela suspirou, olhou para sua mãe dormindo no sofá, com um semblante frágil, e pegou o celular. O número na tela era desconhecido, mas algo na sua intuição a fez atender. Alô? Sua voz estava tensa, mas calma, ainda tentando lidar com o turbilhão de sentimentos dentro de si. Maya! A voz masculina de William soou firme do outro lado da linha. Ela reconheceu imediatamente. William Montenegro, o magnata conhecido por sua frieza e distância emocional. Ele não tinha tempo para conversas desnecessárias, mas sua voz, ainda assim, transmitia algo inexplicável. Ela engoliu em seco. Como ele soubera seu número? O que ele queria com ela? Sim, sou eu. Como posso ajudar? Ela forçou um tom tranquilo, mas seu estômago estava revirando. Preciso que você se case comigo. As palavras dele foram como um raio, cortando o silêncio de sua casa simples. Maya congelou. Sua mente não conseguiu processar o que ele acabara de dizer. Casamento? Como assim? O quê? Ela quase sussurrou, sentindo as pernas falharem. Ela olhou para o telefone, como se o número que aparecia fosse uma piada cruel. Ela estava ouvindo direito? Casamento com William Montenegro? O homem mais frio e distante que ela conhecia? Eu sei que parece abrupto, mas eu explico. A voz dele continuou, fria, mas com um tom de quem não tinha tempo a perder. Você tem problemas financeiros. E eu preciso de uma esposa. É um acordo simples. Eu pago suas dívidas e a sua mãe terá os cuidados médicos que precisa, enquanto você finge ser minha esposa por um tempo. Maya não conseguiu segurar a respiração. Ela olhou para sua mãe novamente, com o rosto cansado, e então para as contas empilhadas na mesa. A oferta era tentadora. Mas, casamento? Ela nunca imaginou que chegaria a isso. Será que era uma saída ou apenas mais uma forma de se perder? Mas, por que eu? Maya conseguiu perguntar, sua voz falhando ao tentar entender a razão de estar sendo escolhida. Porque você não é como as outras. William respondeu com sinceridade, sem hesitar. Você não se importa com o dinheiro. Você é diferente. Eu posso confiar em você para ser quem eu preciso que seja. Maya ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo um turbilhão de emoções. Como ele sabia que ela não se importava com o dinheiro? Ela olhou para as contas novamente. O peso da decisão começando a fazer seu coração acelerar. Ele estava lhe oferecendo tudo o que ela mais precisava, mas era por um preço tão alto. Eu preciso de tempo para pensar. Ela finalmente disse, a voz tensa, mas determinada. Eu entendo, mas não muito tempo. William respondeu, sua voz agora um pouco mais suave, mas ainda direta. Eu espero sua resposta amanhã. O telefone desligou e Maya ficou ali, olhando para o aparelho. Sua mente estava a mil. O que fazer? Aceitar a proposta de William Montenegro, esse homem misterioso, mas com uma vida que poderia finalmente resolver todos os problemas dela? Mas o preço era alto. Casar com um homem como ele. Fingia ser sua esposa. Ela não sabia o que fazer. Mas, no fundo, sabia que não tinha muitas escolhas. E aí, de que cidade você está assistindo essa história? Comente aqui embaixo. E se gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. O dia seguinte chegou rápido, e Maya se viu diante de uma decisão que parecia impossível. O peso do contrato ainda estava em sua mente. Ela passou a noite relendo cada palavra, tentando entender as intenções de William. Mas o que realmente lhe doía não era o contrato, mas a sensação de que estava sendo empurrada para algo que não compreendia completamente. Sentada à mesa da cozinha, com o contrato de William em suas mãos, ela encarava sua mãe adormecida, sem saber o que fazer. A proposta de William parecia simples demais para ser verdadeira, mas a necessidade de dinheiro era urgente. Ela olhou para as contas, para os remédios que estavam quase acabando,
e seu coração apertou. Eu tenho que fazer isso. Não tenho escolha. Pensou consigo mesma, sentindo uma onda de desespero. É por minha mãe. Decidida, Maya pegou sua bolsa e saiu de casa. O endereço que William havia dado estava fixo em sua mente. Ela caminhou pelas ruas da cidade, os pensamentos distantes, enquanto sua mente tentava processar o que estava prestes a acontecer. Chegando à mansão Montenegro, ela ficou imediatamente impressionada com a imponente fachada e os portões de ferro. O lugar parecia algo saído de um filme, algo tão distante da sua realidade que ela se sentiu fora de lugar. Você chegou. Camila, a assistente de William, apareceu à porta com um sorriso impessoal. O Sr. Montenegro a espera. Maya foi conduzida pela mansão, com os olhos fixos nos detalhes luxuosos de cada ambiente. Era como se ela estivesse em um mundo totalmente diferente. Ela mal conseguia processar a magnitude daquele lugar. No final do corredor, uma grande porta se abriu, revelando William, que estava sentado em uma poltrona de couro. Seu olhar avaliador fixou-se nela imediatamente. Maya, você chegou. William falou com uma calma assustadora. Sente-se, por favor. Maya se acomodou na cadeira à frente dele, seu coração batendo acelerado. Ela olhou para o contrato, ainda com dúvidas, e sentiu uma sensação estranha crescer dentro de si. Você leu o contrato? William perguntou, quebrando o silêncio. Sim, Maya respondeu, a voz trêmula. Ela estava tentando esconder o nervosismo, mas seu estômago revirava com a ansiedade. Mas eu não entendo. Isso não é real. O que exatamente você espera de mim? William sorriu de forma enigmática, levantando-se para caminhar até a janela. Ele olhou para a cidade abaixo, como se pensasse em algo distante. O que eu espero de você, Maya, é que seja apenas uma fachada, um papel que você vai interpretar. Mas, ao mesmo tempo, você será uma oportunidade para nós dois. Uma chance para você mudar sua vida e, no meu caso, uma chance para eu proteger o que é meu. Ele virou-se lentamente, seus olhos penetrantes fixando-se nela. Você vai fingir ser minha noiva durante o evento. E tudo o que você precisa fazer é se comportar. Nada mais. Maya sentiu uma onda de confusão. Como ele falava com tanta naturalidade sobre algo tão importante? Será que ela estava se enganando? E se eu recusar? A pergunta escapou antes que ela pudesse pensar. William a observou por um momento, seu olhar calculista. Eu sei que você precisa disso. Não recusar seria irracional, Maya. Ele disse, a voz fria, mas com um toque de algo mais que ela não conseguia identificar. Não há nada a perder. E caso aceite, sua vida vai mudar completamente. Você vai poder cuidar da sua mãe e garantir o futuro dela. Maya olhou para o contrato novamente. A caneta que ele lhe estendia parecia uma decisão irreversível. Ela sabia que a vida dela estava prestes a virar de cabeça para baixo. Mas naquele momento, ela não sabia se estava se entregando a uma mentira ou se estava encontrando uma chance de verdade. Eu aceito. Sua voz saiu baixa, mas resoluta. Mas me prometa que isso não será um erro. William assentiu, seu rosto imperturbável, mas com algo como aprovação em seus olhos. Você vai entender logo mais. Ele respondeu, seu tom mais suave. Enquanto Maya assinava o contrato, sentiu uma parte de si mesma ir embora. O que ela estava fazendo? Ela estava trocando seu próprio coração por segurança. Mas ao olhar para sua mãe, ela soube que não havia outra opção. O que parecia uma mentira, talvez fosse o único caminho para a salvação. Os dias seguintes passaram rápidos e intensos para Maya. Ela foi mergulhada no mundo de William Montenegro, onde cada passo parecia ser mais uma peça, em um jogo que ela ainda não compreendia completamente. A mansão, o luxo e a frieza de William se tornaram sua realidade diária. Ela estava se transformando na noiva dele para o evento, mas algo dentro dela começou a questionar se aquilo era realmente quem ela queria ser. Na manhã do grande evento, Maya se encontrou sozinha, diante do espelho. O vestido escolhido por Camila, a assistente de William,
Era elegante e sofisticado, mas não parecia ser dela. Olhou para seu reflexo, tentando se reconhecer naquela imagem. Ela não se via mais como Maya, a mulher simples e trabalhadora. Agora, ela era apenas uma fachada. Uma noiva que estava ali para cumprir um papel. Você vai fazer isso dar certo, Maya. Ela sussurrou para si mesma, tentando encontrar forças nas palavras. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Camila, com um sorriso confiante no rosto. Está pronta? O Sr. Montenegro a espera. Ela disse com um tom profissional, mas também com um toque de algo mais, algo que Maya não sabia identificar. Maya assentiu, respirando fundo, e seguiu Camila até o carro que a levaria à mansão de William. O silêncio no trajeto foi pesado. A tensão crescia a cada metro percorrido. Ela sabia que o evento era mais do que um simples jantar. William Montenegro estava sempre no controle, e ela, agora, fazia parte desse controle. Quando chegaram ao local, Maya foi conduzida para dentro, onde todos os olhares se voltaram para ela. William estava no centro da sala, impecável, com sua postura dominante e olhar calculista. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu um arrepio na espinha, mas ao mesmo tempo, uma sensação desconcertante de que ela ainda não conhecia totalmente aquele homem. Você está maravilhosa, William disse, sua voz suave, mas carregada de um poder inegável. Maya sorriu, mas não conseguia deixar de sentir que estava vivendo uma mentira. Ela estava ali para cumprir um papel, mas dentro de si, o coração batia mais forte do que nunca. Ela estava se apaixonando por ele? Ou isso era apenas o preço que ela pagava para mudar sua vida e garantir a saúde de sua mãe? Enquanto os convidados começaram a se aproximar, Maya se viu em meio a sorrisos falsos e conversas vazias. Ela tentava se manter afastada, mas William não a deixava. Ele a observava constantemente, como se estivesse estudando cada movimento seu. Você está se saindo muito bem, ele disse, ao se aproximar dela mais tarde na noite. Estou impressionado. Eu só estou fazendo o que é preciso. Maya respondeu, tentando manter a compostura, embora seu coração estivesse acelerado com a proximidade dele. William sorriu, mas não foi um sorriso genuíno. Era calculista, como tudo o que ele fazia. Você sempre faz o que é necessário, Maya. Mas saiba que, por trás disso tudo, você está mais envolvida do que imagina. Suas palavras ficaram no ar, deixando uma sensação estranha em Maya. Ela olhou para ele, tentando entender o que estava por trás daquela frase. Ele estava tentando dizer que ela já não era mais apenas uma atriz nesse jogo, que de alguma forma ela já estava sendo envolvida em algo muito maior do que imaginava. A noite estava avançando e o evento parecia ter sido um sucesso. Maya cumpriu seu papel à perfeição, mas uma sensação crescente de desconforto não a deixava em paz. As conversas superficiais, os olhares vazios e a frieza de William a estavam deixando cada vez mais confusa. Ela estava se apaixonando por ele, mas ao mesmo tempo, sabia que ele jamais olharia para ela da mesma forma. Ela era apenas parte de um acordo. Enquanto os convidados continuavam a conversar ao redor, Maya sentiu a necessidade de sair para o jardim. O ar fresco da noite era reconfortante, longe do brilho das luzes e da fachada da mansão. Ela caminhou até o banco no meio do jardim e se sentou, fechando os olhos por um momento, tentando entender o turbilhão de emoções dentro de si. De repente, ela ouviu passos atrás de si. Quando se virou, William estava ali, parado, observando-a com intensidade. Seus olhos penetrantes pareciam estar lendo cada pensamento que ela tinha, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro dela. Maya. Ele a chamou, e seu nome saiu de seus lábios como um sussurro suave. Você está bem? Ela o olhou com um olhar perdido. Não sabia se poderia confiar em suas palavras ou em seus sentimentos. Ele sempre parecia tão distante, tão impenetrável. Mas naquele momento havia algo diferente em seu olhar. Era como se ele estivesse preocupado. Sim, só preciso de um momento sozinha.
Ela respondeu, tentando desviar o olhar. Mas o magnetismo dele era impossível de ignorar. Ele se aproximou lentamente, com a mesma elegância que sempre exibia, mas sem pressa. Maya sentiu seu coração acelerar. Ela sabia o que estava prestes a acontecer, mas não podia evitar. Você sabe que não precisa fingir aqui, Maya. William disse, sua voz baixa, quase íntima. Eu percebo tudo. Maya engoliu em seco. Ele estava dizendo que sabia o que ela estava sentindo? Que ele percebia o conflito interno que ela tentava esconder? Ela começou, mas a palavra ficou presa em sua garganta. Ela queria dizer tanto. Queria questioná-lo. Queria perguntar o que ele realmente sentia, mas algo a impedia de falar. Ele deu um passo à frente, até que estava muito perto dela. Seus olhos estavam fixos nos dela, e pela primeira vez desde que a conheceu, ele parecia vulnerável. Maya, eu nunca fui bom com sentimentos. William disse com uma sinceridade que Maya nunca esperaria dele. Mas com você, sinto algo que não consigo ignorar. As palavras dele a atingiram como um raio. Ela piscou, tentando processar o que ele acabara de dizer. William, o homem que parecia ser imune a qualquer tipo de emoção, estava revelando algo mais profundo. Mas ela ainda não sabia o que isso significava. Eu não sei o que você espera de mim, William. Maya respondeu, sua voz trêmula. Mas eu não sou o que você pensa. Ele a observou por um longo momento, sua expressão impenetrável, mas com algo nos olhos que Maya nunca havia visto antes. Ele não respondeu imediatamente. Apenas deu um passo atrás, deixando o espaço entre eles voltar à distância que sempre existiu. Eu sei o que você é, Maya. Ele disse finalmente, com um sorriso enigmático. E é exatamente isso que me atrai. Maya ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ela não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas pela primeira vez, ela se sentiu mais próxima dele do que nunca. Enquanto os convidados continuavam a se divertir na mansão, Maya se sentiu mais distante de tudo. Ela estava em um jogo maior do que imaginava, e as peças estavam se movendo de formas que ela ainda não compreendia. Mas algo em seu coração dizia que esse era apenas o começo de uma história muito mais complicada. Os dias seguintes passaram em um borrão para Maya. Ela não conseguia mais distinguir onde terminava o jogo e onde começava a realidade. Ela continuava sua atuação como noiva de William, mas cada vez mais se via enredada em uma teia de sentimentos contraditórios. Era como se ela estivesse dançando em um palco, seguindo as instruções de um roteiro que ela não sabia ao certo onde começava ou onde terminava. Naquela manhã, quando acordou, a mansão parecia mais fria do que nunca. O grande evento havia terminado, mas Maya ainda sentia os ecos da noite. A conversa com William no jardim, seu olhar penetrante e suas palavras enigmáticas estavam martelando sua mente sem parar. Ela se levantou rapidamente, tentando se concentrar nas tarefas do dia, mas um detalhe não saía de sua mente. O que William queria de verdade? Ele estava se apaixonando por ela? Ou isso tudo não passava de mais uma jogada dele para proteger o que era seu? Enquanto andava pela mansão, foi interrompida pela chegada de Camila, que sempre parecia estar em todo lugar. Camila, com seu sorriso inabalável, se aproximou dela com uma expressão séria. Maya, preciso que você venha comigo, Camila disse, sem rodeios. Maya a seguiu, ainda sem entender, até um dos corredores da mansão. Camila a conduziu até uma sala privada, onde William estava sentado, aparentemente esperando por ela. Sente-se, Maya. Precisamos conversar. William disse com um tom firme, como sempre. Ele gesticulou para uma cadeira à frente de sua mesa, e sem palavras, Maya se sentou, o coração batendo mais rápido do que ela gostaria de admitir. Camila permaneceu na sala, observando a conversa com atenção. William finalmente quebrou o silêncio. Maya, você tem se saído muito bem, mas chegou a hora de saber a verdade. Ele começou, sua voz séria,
sem a suavidade de antes. Eu te trouxe até aqui, porque você tem algo que eu preciso. E embora tenha visto algo genuíno em você, não podemos ignorar que você está aqui porque me ajudou a alcançar meus objetivos. As palavras dele atingiram Maya como um soco. Ela não queria ouvir aquilo. Não queria aceitar que estava ali apenas como uma peça em um jogo. O que está acontecendo, William? O que você realmente quer de mim? A voz dela estava cheia de emoção, mas ela tentou se manter firme. Ele a olhou diretamente nos olhos, e pela primeira vez, parecia não ter nenhuma máscara. Era a verdade crua e dura. Você está aqui porque o acordo entre nós dois era simples. Eu precisava de uma noiva para esse evento. Alguém em quem eu pudesse confiar para lidar com os meus problemas. Mas agora... Ele fez uma pausa, como se estivesse pesando as palavras. Agora, eu percebo que, de alguma forma, você foi mais do que eu esperava. Maya sentiu sua respiração ficar mais pesada. Ele estava dizendo que ela não era apenas parte de um contrato? Mas, ao mesmo tempo, suas palavras continuavam a soar como um comando. Ele não a via como igual, apenas como algo que poderia ser controlado. Então você me usou? Maya disse com uma tristeza profunda na voz. William não respondeu imediatamente, mas sua expressão indicava que ele não negava aquilo. Ele parecia pensativo, como se estivesse refletindo sobre a própria confusão. Sim, de certa forma. Mas entenda, Maya, o que começou como um contrato se tornou mais complicado do que eu pensei. Eu não estava esperando me envolver de verdade, ele disse, e essa foi a primeira vez que ela viu uma rachadura em sua armadura. Eu não sei o que isso significa, mas... Você está mexendo comigo de uma maneira que eu não consigo controlar. Maya ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Algo dentro dela, que sempre soubera que ele estava escondendo algo, finalmente começava a fazer sentido. William Montenegro, o homem imperturbável e calculista, estava tentando se convencer de que seus sentimentos por ela não faziam parte do jogo. Mas ele também sabia que não podia esconder a verdade por muito mais tempo. Eu não sei o que fazer com isso, William. Maya finalmente disse, a voz suave, mas cheia de uma dor inesperada. Eu nunca pedi para me envolver com você assim. Mas no fundo, não sei se consigo seguir em frente com o que estamos fazendo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Camila, que estava observando a cena, não disse uma palavra. Ela sabia que aquela conversa era crucial, mas não interferiu. Maya estava presa em um dilema interno, e William, aparentemente, ainda não sabia como lidar com suas próprias emoções. Os dias que se seguiram foram mais silenciosos. Maya sentia como se estivesse em um mar revolto, tentando encontrar o equilíbrio entre os sentimentos que cresciam dentro de si e a razão que tentava impô-la a manter distância. William parecia estar se afastando, mas ao mesmo tempo, a atração entre eles se intensificava de uma forma que ela não conseguia mais ignorar. Naquela tarde, ela se viu novamente na mansão Montenegro, esperando por ele. A grande gala estava marcada para o fim de semana, e ela sabia que seu papel de noiva estava prestes a se tornar mais complicado. Mas agora, havia algo a mais em jogo. Algo que ela não esperava. Um amor impossível que estava florescendo, mesmo nas condições mais adversas. Maya estava sozinha no jardim novamente, esperando como sempre um sinal. O calor do sol estava suavizando a tensão que havia em seu peito, mas o medo de se entregar completamente a William ainda a consumia. Ela sabia que ele não era o homem ideal para ela. Ele era controlado, distante, e por mais que ela tentasse entender, ele ainda estava cercado por suas próprias barreiras. Mas ao mesmo tempo, ela o desejava, de uma maneira que não podia controlar. Foi então que ele apareceu, como sempre, imponente. William parou ao seu lado, observando-a com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver através de sua alma. Maya. Sua voz soou baixa, mas cheia de algo que ela não conseguiu identificar. Ela olhou para ele,
tentando esconder o turbilhão de sentimentos que passava por seu corpo. Ele estava diferente. Havia algo nos seus olhos que não estava ali antes, algo que ela não podia mais ignorar. "O que aconteceu, William?" Ela perguntou, sua voz quase inaudível. Você me usou. Eu fui parte de um acordo, mas eu não posso mais fingir." Ele deu um passo à frente, mais próximo dela. Maya sentiu seu coração bater mais forte. Não havia mais distância entre eles. Ela sentia a atração, o calor que emanava de seu corpo. Mas sabia que as palavras ainda estavam por vir. E elas seriam as mais difíceis. "Eu sei." William respondeu, sua voz grave. "Eu te usei, Maya. E me arrependo disso. Mas o que começou como um simples contrato, agora não tem mais como ser contido." Maya olhou para ele, os olhos cheios de dor e desconfiança, mas também de algo mais. Algo que ela não podia mais negar. Ele estava falando a verdade, e de alguma forma, ela sabia que aquilo era mais do que ele estava disposto a admitir. "Você está dizendo isso porque me usou ou porque você sente algo por mim?" Ela perguntou, sem conseguir esconder a vulnerabilidade em sua voz. William a observou em silêncio, como se estivesse pesando suas palavras. Ele deu um passo à frente, agora completamente perto dela, seus rostos tão próximos que ela podia sentir a respiração dele em sua pele. "Eu não sei o que estou sentindo," ele disse finalmente. "Mas sei que, ao seu lado, tudo o que eu pensava ser certo, agora parece incerto. Você me fez enxergar algo em mim mesmo que eu nunca imaginei que existisse." Maya não sabia o que responder. O homem que parecia impenetrável agora estava ali, confessando suas inseguranças. Ela queria acreditar, mas também sabia que havia muitas barreiras entre eles. Ele era um homem de negócios, calculista, e ela não podia ser apenas uma peça no jogo dele. Mas naquele momento, algo dentro de Maya se quebrou. O medo, a insegurança, a razão. Tudo se perdeu quando William estendeu a mão para ela, não como uma exigência, mas como um gesto genuíno de quem estava se entregando pela primeira vez. "Maya," ele sussurrou, a voz carregada de um desejo que ela reconheceu. "Eu te amo. Não posso mais esconder isso." Foi como se o mundo parasse. Maya olhou para ele, sentindo o peso de suas palavras, e soube que, por mais que houvesse mentiras no caminho, por mais que as circunstâncias tivessem sido cruéis, o amor que ela sentia por ele não poderia mais ser negado. Ela colocou sua mão na dele, finalmente cedendo àquilo que seu coração queria há tanto tempo. "Eu também te amo, William," ela disse, a voz embargada pela emoção. "Mas a partir de agora, não será mais um contrato. Seremos nós." E naquele instante, a mentira se desfez. A verdade, o amor, finalmente tomou o seu lugar. E apesar das dificuldades que ainda poderiam surgir, ambos sabiam que não havia mais como voltar atrás. O que você achou da história de Maya e William? Comente aqui. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Talvez isso fosse o destino, talvez seja tarde demais, mas no final vamos encontrar um caminho. Nossos corações não podem se afastar. Eu era apenas uma mentira para você, mas agora estou me apaixonando por você. Nas sombras, no escuro, você roubou meu coração, agora estamos separados. Eu era apenas uma peça no seu jogo, mas de alguma forma eu sinto mesmo. Estou me apaixonando por você, oh, estou me apaixonando por você.